Vivemos em um mundo onde tudo parece urgente. As notificações não param, a ansiedade virou parte da rotina e até o momento de orar, muitas vezes, é deixado para depois, para quando sobrar tempo. Mas a verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que a alma humana jamais deixará de clamar por algo que vai além deste mundo. Existe uma sede no nosso interior que não é saciada com entretenimento, com sucesso, com likes ou com dinheiro. Essa sede só é saciada por uma única fonte, a presença viva do Espírito Santo de Deus. Jesus, em meio à multidão no templo, levantou a voz e fez um convite que ecoa até hoje no coração de todos os que sentem que falta algo, mesmo estando cercados de tudo. Em João, capítulo 7, versículos 37 ao 39, ele declarou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto continua dizendo que ele falava isso a respeito do Espírito Santo, que seria dado àqueles que crescem. Perceba, ele não disse que o Espírito seria dado aos superespirituais, aos mais santos ou aos que tivessem anos de igreja. Ele disse: quem crer. Crer é a chave que abre o rio da presença. E crer não é simplesmente acreditar, mas confiar, depender, entregar-se. Talvez você esteja acompanhando esse estudo porque sente que algo está faltando. Talvez você se sinta espiritualmente seco, distante, sem forças para orar, e até mesmo sem prazer na leitura da palavra. E eu quero te dizer uma coisa com toda a autoridade da palavra de Deus. Isso pode mudar hoje, agora, aqui, dentro da sua casa. O Espírito Santo deseja te encher. Ele quer restaurar a sua chama interior, reacender sua intimidade com Deus e derramar sobre você uma alegria que não depende das circunstâncias. Mas antes de avançarmos para os próximos capítulos, precisamos abrir o coração com sinceridade. Por isso, quero te convidar a orar comigo agora, com reverência, mas com fé. Espírito Santo de Deus, neste momento, eu paro tudo para te ouvir. Eu reconheço que tenho sentido sede. Sede da tua presença. Sede de algo que este mundo não pode me dar. Abro meu coração agora. Renuncio às distrações. Coloco de lado a pressa, o medo, a culpa. E te peço, fala comigo neste estudo. Revela a tua vontade, derrama da tua graça e guia meus passos. Eu não quero só mais um conteúdo, eu quero um encontro. Enche esse ambiente com a tua presença. Toca a minha mente, o meu coração, o meu espírito. Em nome de Jesus, amém. Ao longo da história da fé cristã, muitos confundiram o que significa ser cheio do Espírito Santo. Para alguns, é apenas uma experiência emocional intensa. Para outros, é algo que acontece de maneira mística e pontual, sem continuidade. Mas quando olhamos para a palavra de Deus com profundidade, percebemos que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que momentos marcantes. É um estilo de vida. É um estado constante de rendição e sensibilidade à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, nos exorta com clareza: E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O tempo verbal usado no original grego aqui é muito importante. Paulo não está falando de um enchimento único, mas de uma ação contínua. Em outras palavras, a frase poderia ser traduzida como: continuem a ser cheios do Espírito Santo. Essa distinção é fundamental. Há uma grande diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Todo aquele que entrega sua vida a Jesus, verdadeiramente, recebe o Espírito Santo como selo da salvação. Isso é inegociável. Mas nem todos vivem cheios do Espírito. E isso não é culpa de Deus. É uma escolha diária nossa. Estar cheio do Espírito é como andar com o copo transbordando. É viver tão conectado com o Senhor que nossas atitudes, palavras e decisões passam a refletir a presença dele. É permitir que ele nos conduza, nos corrija,
nos console, nos inspire em todos os momentos do dia. Um exemplo poderoso dessa transformação é a vida do apóstolo Pedro. Antes de Pentecostes, ele era impulsivo, medroso, negou Jesus 3 vezes. Mas após ser cheio do Espírito em Atos, capítulo 2, ele se levantou com ousadia e pregou com autoridade, levando quase 3.000 pessoas à conversão em um único dia. A diferença? Ele foi cheio. Ele foi tomado por uma convicção, uma coragem, uma sabedoria que vinham de cima e não da sua própria força. Ser cheio do Espírito não significa que você nunca mais terá lutas ou falhas. Significa que, mesmo em meio às batalhas, você estará debaixo de uma direção superior. Seu coração não será guiado pelas emoções, mas pelo discernimento do alto. Sua mente não será moldada pelo mundo, mas renovada pela presença constante do Espírito. E aqui está uma verdade que talvez você precise ouvir. Você não precisa estar em uma igreja, em uma conferência ou no meio de um culto poderoso para ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio aí, agora mesmo. Onde está? Se decidir abrir espaço para Ele. E é por isso que estamos aqui juntos nesse estudo, porque o Espírito Santo deseja mais de você do que você imagina. Ele quer te encher diariamente, como um rio que nunca seca, como um perfume que nunca perde o aroma, como uma chama que nunca apaga. Se esse conteúdo já está tocando o seu coração, imagine o impacto que um plano devocional completo pode trazer para a sua vida espiritual. Na descrição desse vídeo, você encontra materiais exclusivos que nós preparamos com carinho, base bíblica e muita oração. São devocionais, plano. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, traz uma revelação profunda sobre isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam de vós o rosto dele, de modo que não vos ouça. Essa é uma verdade dura, mas absolutamente necessária de ser dita. O pecado não confessado bloqueia o fluir do Espírito. Não se trata de perfeição moral, mas de arrependimento sincero. Deus não exige que sejamos impecáveis, mas sim que sejamos humildes o suficiente para reconhecer nossas falhas e colocá-las diante dele. A estagnação espiritual frequentemente nasce quando nos acostumamos com pequenas concessões que, com o tempo, viram muralhas. Outro grande bloqueio é o ritmo acelerado e desatento da vida moderna. Estamos sempre correndo. Trabalho, estudos, redes sociais, notificações, metas, compromissos. E Deus acaba ficando para os 5 minutinhos antes de dormir. Só que um relacionamento com o Espírito Santo não se desenvolve no cansaço. Dá sobra, mas na prioridade do tempo. E ainda existe um terceiro bloqueio: a falta de intencionalidade espiritual. Muitos querem ser cheios do Espírito, mas não fazem absolutamente nada para buscar isso. Não oram com profundidade, não leem a palavra com expectativa, não separam tempo para ouvir a voz de Deus. Querem resultados sem processos, desejam colheita sem semeadura. A verdade é que para sermos cheios, precisamos primeiro esvaziar o que está nos ocupando por dentro. Esvaziar o orgulho, a ansiedade, o pecado escondido, a autossuficiência. O Espírito Santo não divide espaço com o ego, com a pressa ou com a indiferença. Neste momento do estudo, o convite não é para que você se culpe ou se sinta indigno. Pelo contrário, é para que você se renda, para que você identifique com sinceridade os bloqueios que talvez estejam impedindo o derramar de Deus na sua vida. Não precisa expor a ninguém, mas precisa reconhecer diante de Deus. Coloque agora no altar da sua oração o que tem te afastado da presença. Peça ajuda. Ele é Pai. Ele te ouve. Ele está disposto a remover todo o entulho espiritual para que o rio do Espírito volte a fluir com força, alegria e liberdade. E lembre-se,
Um coração quebrantado é um ímã para o Espírito Santo. Até aqui, já entendemos que o Espírito Santo deseja nos encher, que essa plenitude é um processo contínuo e que existem bloqueios que precisam ser removidos. Agora, é hora de compreender o canal mais poderoso e acessível para cultivar essa intimidade diariamente: a Palavra de Deus. Sim, a Bíblia. Esse livro que muitos possuem, mas poucos exploram com profundidade. Ler a palavra é mais do que uma disciplina espiritual, é um ato de conexão direta com o Espírito que a inspirou. A Bíblia não é um livro qualquer. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Inspirada, soprada, respirada pelo próprio Espírito Santo. Cada palavra ali contém vida, contém direção, contém poder. Quando você lê a palavra com o coração aberto, você está literalmente se alimentando da essência do Espírito, de Deus. Há pessoas que clamam: Deus, fala comigo, mas mantém a Bíblia fechada em cima da estante ou do criado mudo. A verdade é que Deus já falou, e continua falando, através das Escrituras. Mas é necessário abrir, ler, meditar, ruminar, não como quem procura respostas rápidas, mas como quem deseja se encontrar com o próprio autor do texto. Além da leitura, outro elemento essencial para a comunhão com o Espírito é o tempo de escuta. Isso mesmo, ficar em silêncio diante de Deus. Muitos pensam que oração é só falar, pedir, clamar. Mas orar também é ouvir. O Espírito fala sim. Ele guia, orienta, sussurra impressões na alma. E para ouvir, precisamos silenciar o ruído externo e interno. Um dos maiores exemplos disso é o profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, ele fugia desesperado, deprimido, se sentindo sozinho. Deus o levou até uma caverna e, ali, o texto diz que vieram o vento forte, o terremoto e o fogo. Mas Deus não estava nessas manifestações. Deus falou com Elias através de um sussurro suave. É nesse silêncio íntimo que o Espírito se revela. E aqui está um segredo. Quando você combina a leitura da palavra com a oração silenciosa, você cria um ambiente propício para a manifestação do Espírito. Não é algo forçado, não. Depende da emoção. É uma disciplina que, com o tempo, se torna prazerosa, desejada, indispensável. Não existe enchimento do espírito sem alimento espiritual. Assim como o corpo precisa de comida diária, a alma precisa ser nutrida com a palavra e com a presença. Você não precisa ser um teólogo, nem saber hebraico ou grego. Basta abrir sua Bíblia com um coração sincero, fazer uma oração simples e dizer: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Ele fará. Ele vai iluminar versículos, trazer entendimento, consolo, confronto e direção. Esse é o lugar onde a transformação começa. Chegamos agora a um ponto crucial dessa jornada espiritual: a rendição. Muitas pessoas desejam ser cheias do Espírito Santo, anseiam por mais de Deus, buscam experiências profundas, mas se esquecem de que o Espírito não opera em ambientes de resistência. O Espírito Santo é como uma pomba, sensível, manso, gentil. Ele não invade, ele não força, ele espera ser bem-vindo. E para isso, é preciso se render. Todos os dias, vontade, mas atua. Isso envolve escolhas práticas. Envolve dizer não para a carne, para o orgulho, para o impulso, para o pecado disfarçado de prazer. Envolve perdoar quando tudo em nós quer vingar. Envolve amar quando é mais fácil se afastar. Envolve servir mesmo quando não há reconhecimento. O Espírito Santo não se manifesta apenas em momentos de êxtase espiritual, mas no simples ato de lavar os pés uns dos outros, como Jesus fez. Na prática do fruto do Espírito: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como está em Gálatas, capítulo 5. Esses são os verdadeiros sinais de uma vida cheia do Espírito. Rendição também é confiar no processo. Tem dias em que você vai orar e parecer que nada está acontecendo. Tem dias em que a leitura da Bíblia vai parecer seca. Mas o Espírito Santo está trabalhando, mesmo em silêncio. Ele está cavando profundo. Ele está tratando áreas que você nem imaginava que precisavam ser tratadas. Você não precisa sentir algo todos os dias para saber que está sendo transformado. A constância é mais poderosa que a emoção. Uma vida rendida é aquela que diz sim para Deus, até quando tudo grita não. Que permanece quando todos desistem. Que obedece mesmo quando não entende. Que permanece fiel mesmo no deserto. E aqui vai um conselho pastoral, com todo o carinho. Não espere o momento certo para se render. O momento certo é agora. Rendição não é sobre ambiente, é sobre disposição. Se você disser, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu me entrego, Ele vai agir. Ele vai te conduzir passo a passo. Ele vai te fortalecer. Ele vai te encher. A plenitude do Espírito começa quando você entrega o controle e diz: seja feita a tua vontade. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência poderosa, mas a grande questão para muitos cristãos é: como manter essa chama acesa mesmo quando tudo à nossa volta parece querer apagar o fogo da fé? A vida é cheia de desafios, e nem todos os dias serão de avivamento. Haverá dias escuros, dias de silêncio, dias em que parece que o céu está fechado. Mas mesmo nesses dias, é possível continuar cheio, porque a plenitude do Espírito não depende do ambiente, mas da postura interior. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervoroso aqui remete a algo em ebulição, em chamas. Paulo está nos dizendo: não deixem que o fogo se apague. E ele escreveu isso de dentro de prisões, debaixo de perseguição, muitas vezes sem saber se veria o dia seguinte. Ou seja, manter a chama acesa é uma escolha de perseverança. É uma decisão de continuar buscando, mesmo quando os sentimentos não colaboram. É orar quando parece que ninguém está ouvindo. É louvar quando a alma está cansada. É continuar andando mesmo quando os pés estão feridos. Um dos maiores exemplos disso é a vida do rei Davi. Em diversos salmos, vemos um coração que sofre, que é perseguido, que clama, que sente medo e dor, mas que nunca deixa de adorar. Davi sabia que a adoração é o combustível que reacende o fogo. Por isso ele dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Mesmo quando ele não sentia vontade, ele falava com a própria alma. Adore, confie, espere. Outra chave para manter a chama acesa é a comunhão com outros irmãos. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos exorta a não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns. Quando andamos sozinhos, somos alvos mais fáceis do desânimo e do esfriamento. Mas quando estamos juntos, mesmo que virtualmente, podemos encorajar uns aos outros, orar juntos, crescer em unidade. E não podemos esquecer da oração em línguas e da intercessão pessoal. Quando você ora no Espírito, mesmo sem compreender racionalmente o que está dizendo, o seu espírito está sendo edificado. Paulo fala isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 14. É como se estivéssemos abastecendo o tanque da A paz é outra marca poderosa. É a tranquilidade da alma que descansa em Deus, que sabe que tudo está sob seu controle, mesmo quando tudo parece incerto. Essa paz age como um escudo contra a ansiedade e o medo. A longanimidade, ou paciência, é a capacidade de suportar provações, esperar no tempo de Deus e perdoar repetidamente.
É um fruto que nos torna pessoas perseverantes, que não desistem diante dos desafios. Benignidade e bondade mostram o cuidado e a gentileza nas ações. E nas palavras, são sinais de uma vida que reflete o caráter de Cristo em cada gesto. A fidelidade revela compromisso e lealdade, tanto com Deus quanto com as pessoas ao nosso redor. Uma vida cheia do Espírito não é volúvel, mas constante. Mansidão é a humildade que se expressa em atitudes de gentileza e controle emocional, mesmo quando provocados. É a força que se mostra na doçura. Por fim, o domínio próprio é a capacidade de controlar desejos, impulsos e emoções, vivendo de acordo com a vontade de Deus e não segundo as paixões momentâneas. É importante compreender que esses frutos não são produzidos pela nossa força humana, mas pela presença constante do Espírito em nós. Eles são evidências que confirmam que o Espírito Santo não está apenas conosco, mas vive em nós, moldando nossa identidade. E um ponto essencial: o fruto do Espírito sempre traz impacto positivo no ambiente ao nosso redor. A vida cheia do Espírito é uma vida que edifica famílias, que transforma igrejas, que traz luz para o mundo. Este capítulo nos convida a um exame pessoal. Quais desses frutos são visíveis em você? Quais precisam ser cultivados com mais oração, com mais rendição? Antes de avançar para o último capítulo, gostaria de convidar você a conferir os materiais de estudo que preparamos especialmente para aprofundar ainda mais seu crescimento espiritual. Eles estão disponíveis no link da descrição do vídeo, e seu apoio é fundamental para que o canal continue produzindo conteúdo que transforma vidas. Chegamos ao momento de encerramento deste estudo, mas não sem antes reafirmarmos o compromisso de viver uma vida cheia do Espírito Santo. A jornada que começamos aqui não termina hoje. Ela é um chamado para uma vida diária de entrega, comunhão e transformação. Antes de finalizar, vamos refletir no que aprendemos. Entendemos que o Espírito Santo é a presença viva de Deus em nós, que deseja nos encher e transformar. Vimos que essa plenitude requer rendição, disciplina, busca constante na palavra e oração. Identificamos os frutos visíveis que manifestam essa presença. E também reconhecemos que manter essa chama acesa depende da nossa perseverança e comunhão com outros irmãos. Agora, para consolidar tudo isso, vamos juntos fazer uma oração que pode ser usada diariamente para pedir a enchente do Espírito, para abrir nossos corações e nos colocar na dependência absoluta do Senhor. Oração para se encher do Espírito Santo. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, eu me apresento diante de Ti neste momento com um coração sincero e aberto. Reconheço que sem Ti nada posso fazer, que preciso da Tua presença para viver plenamente. Espírito Santo, eu Te recebo agora. Peço que me enchas com o Teu poder, com a Tua sabedoria, com o Teu amor. Sonda o meu coração, remove tudo aquilo que não Te agrada, tudo o que impede a minha comunhão contigo. Renova a minha mente, fortalece a minha fé, acende em mim o fogo que não se apaga. Quero andar em Teus caminhos, ser um instrumento nas Tuas mãos, manifestar os Teus frutos no meu dia a dia. Ensina-me a ouvir a Tua voz, a obedecer Teus comandos, a amar como Tu amas. Que eu possa viver em rendição total, confiando em Teu tempo e em Teu agir. Que o Teu Espírito Santo me guie, me transforme e me faça luz neste mundo. Eu entrego a minha vida, meus sonhos, minhas lutas e minhas vitórias em Tuas mãos. Que a Tua presença me